Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que nos chama atenção para a reflexão do estudo da noite, que é o capítulo que intitula Pedi e Obtereis. Fala a respeito da providência divina. E às vezes, nós aqui, encarnados, no planeta Terra, nos comparamos como uma criança no supermercado. Se nós dermos um carrinho de supermercado para uma criança, o que será que ela vai pôr no carrinho? Então, assim nós estamos aqui na Terra. Às vezes ficamos fazendo pedidos e pedidos, querendo obter isso ou aquilo, sem a compreensão que às vezes aquilo funcionará muito mais como uma pedra de tropeço do que o auxílio para a nossa evolução. Quando nós falamos pedir e obtereis, nós devemos ter a clara certeza que o plano espiritual tudo fará sim, mas para que possamos realizar o nosso objetivo aqui na Terra. Se nós olharmos as questões 132, 167 do Livro dos Espíritos, fala exatamente qual é o motivo da encarnação ou da reencarnação. Por que estamos aqui? E se nós olharmos, nós estamos num processo de missões, estamos em um processo de expiação e, é claro, desenvolvermos virtudes. E para desenvolvermos essas virtudes, o planeta nos exige determinadas vicissitudes, determinadas necessidades. Eu acho bem interessante no Bhagavad Gita, que é o período do hinduísmo, em que sai do período dos Vedas e entra através dessa história de uma guerra entre parentes, onde Krishna e Arjuna conversam. Krishna é um deus lá do panteão do hinduísmo. E ele começa a falar a respeito de felicidade. O que é felicidade? E Krishna responde que a felicidade, sob forma da preguiça, sob forma da ociosidade, que às vezes a gente acha que a felicidade é a folhinha pintada de vermelho. A gente acha que a felicidade está nos passeios intermináveis. Você falou, na ociosidade da preguiça é a felicidade sob forma da ignorância. E existe também aquela felicidade que decorre dos nossos sentidos. Essa felicidade que decorre dos nossos sentidos, que começa como um néctar no início, mas no final é um grande fel, é a felicidade na forma das paixões. Mas a verdadeira felicidade é aquela que começa muitas vezes como um fel, aquele momento muito amargo da nossa vida, mas que depois desenvolvem potencialidades e virtudes dentro de nós. É a felicidade sob forma da autorrealização. E às vezes quando nós estamos a passar por situações, ficamos ali no chão, olhando, questionando ao Deus, questionando ao plano espiritual, por que estamos passando por isso? Talvez naquele momento é o momento em que mais o plano espiritual está do nosso lado. Para que possamos passar por essas experiências para transformarmos ociosidade, vícios, egoísmo, arrogância em virtudes. O plano espiritual, a divina providência, tudo isso fará por nós. Tem um livro de Ellen, uma historiadora. Ela, para vocês terem uma ideia, ela é formada em História das Religiões. Tirou o doutorado em Harvard. Então a gente vê que não era uma pessoa de pouco conhecimento para tirar um doutorado em Harvard, em História das Religiões. E durante a História das Religiões, ela estudou alguns livros que foram descobertos em 1945, 47, onde foram chamados de descoberta do Mar Morto, descoberta de Qurã, onde tinham vários livros do século 2, 3, evangelhos, do tempo de Jesus que estavam escondidos.
Porque houve uma época em que tivemos perseguições na igreja. Todo mundo que estava com livros sagrados daquela época eram queimados. E alguns estudiosos, né, alguns sacerdotes foram lá e esconderam esses livros, que hoje são chamados de livros apócrifos. Que o nome já diz, livro apócrifo vem de escondido. Ela começa a contar a sua história no primeiro capítulo de um livro intitulado Além de Toda Crença. E o título do primeiro capítulo é Do Ágape ao Concílio de Nicéia. Ágape é aquele amor mais puro. É diferente do eros, que é o relacionamento corporal, o amor corporal. O eros é aquele amor sublime, né? Então ela começa a contar essa história que me sensibilizou bastante. Eu queria dividir para a gente começar esse nosso estudo hoje à noite. Ela dizia o seguinte, que numa manhã de domingo, no mês de fevereiro, ela pôs a sua roupa, né, de praticar esporte e saiu correndo. Ela estava em New York. Saiu correndo pela rua e começou a chover, uma garoazinha fina. E ela foi procurar abrigo numa igreja. E ao adentrar na igreja, ficou olhando aquela cúpula, as pessoas cantando, o coral todo com roupas belas, bem afinado. Ficou olhando aquelas famílias naquele movimento de sentimento aberto, né, da aceitação do divino, olhando a pastora com aquelas roupas brancas, douradas, numa articulação perfeita com os fiéis. E o que ela sentiu? Ela sentiu uma profunda inveja. Ela sentiu uma profunda inveja porque ela queria sentir aquilo e não conseguia. Começou a lembrar o porquê que ela saiu correndo desesperada durante aquela manhã de domingo. Porque ela teria passado a noite em claro. Não teria conseguido dormir, porque teria acabado de chegar do hospital com seu filho Mark e seu marido. Seu filho Mark estava dormindo e ela não queria chorar, porque dizia ela que nenhuma criança merecia ver aquele choro de desespero. Ela começa a relembrar que Mark teria entrado no hospital para fazer um pequeno check-up, porque há 1 ano e meio atrás ele teria feito uma cirurgia no coração, por problema já desde o nascimento, e a cirurgia foi muito bem sucedida. E 1 mês e meio ele estava fazendo exames de rotina. E aí aquele exame, que geralmente demorava 30, 40 minutos, demorou mais do que 6 horas. E ela sabia, algo não estava bem. 6 horas para fazer esse exame de rotina? E aí chamaram ela e o marido no cantinho. E a gente que vai em hospital sabe, né? Quando chamam a gente no cantinho, já começa o desespero. Mark estava com hipertensão pulmonar. E dizia o médico que era uma doença fatal. Mas queria autorização dela e do marido para que pudessem fazer uma biópsia para ver como que estava o andamento daquele processo da doença. E ela perguntou para o médico, o que vai resolver? Falou, pelo menos saberemos o estado que está a doença. Ela falou, não, meu filho já está sofrendo o dia inteiro com essas pessoas enfiando injeções e tal. Vai resolver alguma coisa? Não. E aí aquela pergunta que ninguém quer fazer, né? Quanto tempo, doutor? Quanto tempo? Alguns meses? Alguns anos? Não sabemos. Mas se você deixá-lo aqui, poderemos. Não, não. Foi lá no quarto, pegou seu filho, seu ursinho de pelúcia, levou para casa. E ao observar aquela criança dormindo, já tinha plena certeza que não sabia quanto tempo desfrutaria daquele momento. Não sabia quanto tempo poderia estar abraçada e compartilhar do calor do seu filho. Saiu correndo na rua exatamente tentando encontrar alguma coisa. Mas ao ver a fé daquelas pessoas, começou a se indagar. Como que eu posso ter essa fé? Eu, uma historiadora, eu que estudei aqueles livros, aqueles pergaminhos que mostram a essência do cristianismo. Como posso acreditar nessa religião, sabendo da história de Constantino? Constantino, que no concílio de Nicéia, acabou fazendo com que Jesus virasse Deus.
E a partir daquele momento, de 325, inclui-se na sociedade que Deus, Jesus é Deus. Isso não está nos originais. Sabia ela da influência? Constantino, sabia ela que esperou até seu último momento para ser batizado. Porque pelos concílios dizia que quando se batizava, tirava todos os pecados. E Constantino era um imperador de mãos de ferro. E Constantino esperou até o último momento, que sabia que estava moribundo, tirou a roupa de púrpura, colocou uma camisola branca e chamou o bispo para o batismo. Acreditava ele que a partir dali, seus pecados, todos os seus erros seriam perdoados. Como ela poderia acreditar naquela igreja, sabendo que no concílio de Constantinopla teriam jogado para fora a reencarnação? Através de sequestros de bispos, através da influência de Teodósia, esposa do imperador, que dizem que teria sido uma prostituta, que se fosse o projeto da reencarnação passado no concílio, ela teria que pagar por todas as mortes que ela provocou naquela época. Como que a lei poderia ser essa? Vamos interferir, fez Teodósia. Interferiu. Como eu posso acreditar na igreja, conhecendo tudo isso? Conhecendo a maneira que foram feitos os 4 evangelhos, chamados dos evangelhos canônicos. Aqueles que são os oficiais da igreja. Sabendo que tinha mais de 100 evangelhos apócrifos. E muitos do qual ela estudou. A exemplo próprio evangelho de Tomé. Sabia ela que o evangelho de Tomé era chamado do evangelho espiritual. Falava do brilho da alma que chega pura e ignorante na terra. E vai se fabricando essa luz interior para a sua purificação. Como acreditar naquela igreja, dizia ela. Mas interessante, percebeu que somente ali ela tinha paz. Somente ali algo conseguia abrandar aquela dor. E 4 anos depois, quando seu filho Mark desencarna, foi o único local que ela disse que conseguiu o abrigo para que pudesse transpor aquele abismo que parecia infinito. Foi na paz. Foi no abraço dos amigos. Foi na compreensão da fraternidade das pessoas que com ela conviveram. Lhe deram a força. E aí ela começou a perceber da parte da igreja que ela gostava e da parte da igreja que ela não gostava. E em todos os locais que nós vamos, nós temos que descobrir muito bem o que nós gostamos e o que nós não gostamos. E o que nós não gostamos não pode nos afastar do local que nos faz o bem. Nós temos que concentrar as forças e energias exatamente naquilo que nós gostamos. E a partir dali, daquele momento, passando por aquele processo de transformação, ela conseguiu desenvolver a sua fé. Conseguiu compreender que naquela comunidade e na esperança da mensagem de Jesus, ela conseguiu ver um novo mundo descortinar à sua frente. Não é a divina providência, irmãos? Quantas reencarnações talvez ela teria passado batendo com essa racionalidade, batendo com a lógica? Immanuel Kant, filósofo do século passado, dizia que os homens, embora são de extremo raciocínio, jamais poderão encontrar Deus pela lógica, ao observar o espaço e o tempo, através da razão teórica. Porque o homem, além de racional, ele também é um ser emocional. E através da razão prática, da vivência e da construção da moral, ele poderia chegar a Deus. Não chegaria a Deus pelas lógicas, pelas equações, mas enxergaria e chegaria a Deus buscando Ele dentro de si, pelas suas emoções, pelo seu valor moral. Chegou Kant a colocar no seu túmulo, na lápide do seu túmulo, 2 coisas que me engrandecem: o céu estrelado acima de mim e as leis morais dentro de mim. Portanto, Ellen Pagels narra essa sua descoberta à fé, narra essa descoberta com relação aos sentimentos religiosos, através de uma profunda dor, através de uma profunda experiência,
atingindo o que nós chamamos da verdadeira misericórdia. Córdion vem de coração e miserê, estar junto, estar com. Por isso que às vezes, quando nós passamos por determinadas situações e a vivenciamos, nós olhamos o irmão com misericórdia. Sabemos o que ele passa, sabemos o que ele está sentindo. E muitas vezes nós nos afastamos das leis naturais, nos afastamos das leis divinas em busca de experiências essas que serão fundamentais. Quando lá na frente, vermos e estarmos como filho pródigo, que saiu da casa do pai e compreendeu a lei quando lá longe estava, e retorna à casa do pai. E aí, volta cheio de misericórdia, de experiências. Por isso que nós, às vezes, vemos irmãos nossos se afastando das leis, se afastando da ordem natural. Parece tudo muito claro, mas são os filhos pródigos do futuro. Serão aqueles que compreenderão a lei do mundo, compreenderão a lei dos homens e as leis divinas, e retornam ao Pai. Talvez, devido às várias experiências, é que nós vamos atingir esse coração crístico. Essa vivência que Jesus teve em planetas que hoje já nem existem mais. Por isso que lá na questão 625, os Espíritos deixam claro que Ele é o nosso modelo e guia. Que a sua lei está na nossa consciência. Toda vez que nós nos afastamos das leis naturais, questão 614 do Livro dos Espíritos, uma hora vem a divina providência, e aí sim, nos pega talvez ali no cantinho da nossa orelha e fala: filho, volta para o Pai. Filho, venha buscar novas experiências. E quando a gente está naquele desespero, naquela dor, que achamos que estamos no desamor, é o momento que estamos repletos de irmãos do plano espiritual, pedindo a nossa reconciliação com as leis. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher adulta, a mulher que sofria de hemorragias há 12 anos. Na realidade, 12 é um número que significa um ciclo que se termina. E a mulher sofria de hemorragia há 12 anos. Ia passando, Jesus estava conversando com Jairo, o homem da sinagoga, o chefe da sinagoga, e ela vai e toca bem na veste de Jesus, bem na beiradinha da veste de Jesus, de uma forma simbólica, dizendo o seguinte: porque lá em Deuteronômio dizia que nas bordas das leis tinha que ter umas franjas, e essas franjas eram para o homem lembrar das leis divinas. Toda vez que ele olhava para as franjas, tinha que se questionar se ele estava de acordo com as leis divinas ou não. Portanto, quando ela toca nas franjas, significa quando ela passa um ciclo de sofrimentos e perdendo sangue, sangue que é vida. Quantas pessoas, quantos jovens estão como essa mulher, perdendo a vida? Eu gosto de questionar com os jovens, amanhã a gente vai conversar muito com eles, o que é vida? Defina o que é vida. Por trabalhar na educação, né, e atender jovens, mas professor, a gente tem que curtir a vida. O que é? A gente tem que curtir a vida, professor. Eu falei, então define o que é vida. Aí você curte. Porque sem a definição de vida, como que eu posso curti-la? Porque se é para curti-la, vamos curti-la da melhor forma possível. Agora, vamos ver quem está curtindo melhor a vida ou quem curtiu a vida. Uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, ou esses ícones que aparecem nas televisões como símbolos de poder, de fama, de dinheiro. Que acabam muitas vezes nos vícios, acabam nos suicídios, acabam perdidos nas drogas. Quem que curtiu a vida, uma vez que vida é crescimento, é oportunidade de crescimento na nossa reencarnação. O objetivo de nós estarmos aqui é esse crescimento. Quem que curtiu a vida? Portanto, quando ela, após um ciclo, encosta naquela franja de Jesus, simbolicamente está dizendo: estou voltando para a lei. Estou assumindo de novo a única lei capaz de trazer a felicidade do homem. Essas leis naturais. As leis de Deus. E a gente vai ficar batendo a cabeça por aí, não importa quantas reencarnações. Mas a lei estará sempre presente nos aguardando.
Jesus, seus mestres, seus divinos ministros estarão aguardando a todos nós, porque nós temos o livre-arbítrio e podemos sim nos desviarmos dela. Mas às vezes não precisamos, uma vez que nós temos o conhecimento, uma vez que nós podemos aprender, podemos desenvolver essas capacidades, essas virtudes. Portanto, quando ela encosta, acontece a cura. Jesus fala, uma virtude saiu de mim, mostrando que esse processo fluídico opera de duas formas, como diz na Gênesis, como uma bomba caudante, eu emitindo através ali do passe, ou uma bomba aspirante, eu assistindo uma palestra, eu na minha casa com bons pensamentos, eu num núcleo como esse, com pensamentos positivos, estou sugando fluidos positivos. Porque todos nós aqui estamos com pensamentos na oração, no bem, no amor, tentando entender essas leis. E nesse momento pode ocorrer essa harmonia nos desequilíbrios perispirituais que nós trazemos. O restabelecimento não ocorre apenas na câmara do passe. Ocorre também no momento do evangelho no lar, nos momentos das palestras, no momento dos estudos, no momento do estudo sistematizado. A todo momento nós estamos fazendo essas trocas fluídicas. Portanto, quando nós compreendemos o que é essa divina providência, talvez nos queixaremos menos. Talvez quando começarmos a acontecer coisas preocupantes, que nós achamos que Deus esqueceu de nós, vamos lá no Evangelho. Lá no Evangelho diz o seguinte: vós que sois, ainda não são puros, são injustos. Quando o filho pede um pão, quem de vós dá uma pedra? Quando o filho pede um peixe, quem de vós dá uma serpente? Vosso Pai Celestial também age assim. Toda vez que nós estamos querendo alguma coisa, nós vamos recebê-la, mas recebê-la para tirarmos os nossos vícios, os nossos erros, e adquirirmos o quê? As virtudes. Isso é a divina providência. Nesse capítulo da divina providência, os Espíritos colocam uma clareza muito poética. Criai, guardai seus tesouros no céu, porque lá os ladrões não roubam, a traça não corrói. Porque aqui na terra, se nós estamos guardando o nosso tesouro na terra, os ladrões roubam. Está querendo dizer para a gente o quê? O que a gente está gastando a energia do nosso tempo? Qual que é o nosso tesouro? O que nós valorizamos? O que me dá prazer em fazer? Será que esse tesouro é da terra? Ou será que esse tesouro é do céu? Porque onde ele está, lá está o nosso coração. Tem uma história de dois cientistas, uma delas, Marie Curie, uma mulher prêmio Nobel de Física e Química. E ela estudou muito com radioatividade, naquele período em que nem sabiam o que era isso. Tanto é que deu a sua vida pela ciência, porque ela não sabia que o material radioativo era tão prejudicial à sua saúde. E sabemos a importância desses materiais hoje na cura de doenças. Sabemos a importância desses materiais no diagnóstico, né, no processo de laboratório para diagnosticar determinadas doenças. Ela doou a sua vida para salvar vidas. E ela estava sendo homenageada e começaram a chegar as pessoas, era olhada como se fosse um animal no zoológico, porque uma mulher que vem da academia naquela época era muito raro. Ainda prêmio Nobel de Física e Química, poucas pessoas. E aí ela começa a observar junto com seu marido, as pessoas a cumprimentando, as pessoas passando, e aí no final, no jantar, ou durante o jantar, ela olha e fala para o marido: você percebeu as joias? Aí o marido falou assim: sim. Eu fiquei olhando os anéis, as pulseiras, os brincos, os colares, né? Todas aqui os relógios, todas aquelas coisas. E eu comecei a somar. Dava para a gente fazer uns 5 laboratórios. Onde está o teu tesouro? Lá está o teu coração. Né? E às vezes a gente fica perdendo um tempo tremendo com coisas que não levam a nada.
E pessoas que têm essa vontade já olham e pensam em desenvolver algo para ajudar a humanidade. Mas também nessa mesma sequência, vamos lembrar de uma anedota popular. Eu gosto muito de anedotas que elas trazem aquela moral da história muito bacana. E a sabedoria popular é ótima. Diz que 2 marinheiros saíram do Rio de Janeiro e foram com seus navios, com seu navio. E durante o treinamento militar, o navio afunda. E eles saem nadando, até chegar numa ilha. Só que essa ilha deserta, não tem água potável, não tem nada. E aí eles começam, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada. E como a dor aumenta na mesma proporção a fé. Um sabia rezar, outro não. Aí um falou, vou rezar, eu não sei, mas eu te sigo. O que você falar, eu vou também. Falou, tá. Ô Senhor, nos dê essa água, um alimento. Se o Senhor nos der, a partir desse momento eu vou começar na minha casa religiosa. Eu vou começar a participar no auxílio lá da sopa. Vou começar a doar meus domingos para as pessoas mais necessitadas. Aí o outro olhou e falou, eu também. Passou 2 dias, 3 dias, nada. Aí de novo um levantou para rezar, né? A coisa estava ficando feia. Senhor, se o Senhor nos tirar daqui, além disso tudo, nós vamos parar de ficar jogando baralho. Aí o outro olhou, eu também. Aí no 7º dia, o desespero bateu. Falou, olha, se o Senhor nos tirar daqui, eu nunca mais vou nos bares, nunca mais vou fumar, nunca mais vou nos carnavais, e nunca mais vou em lugar nenhum. Eu vou só servir, só vou ficar para servir o próximo. Aí olhou para o outro e falou, você não vai falar não? Falou sim, sair daqui para quê? Onde está o teu tesouro? Lá está o seu coração. E aí nós vamos conversar com pessoas, eu tive outro dia conversando, pessoa da família, eu não quero mais viver. Quê? Eu não quero mais, perdi, sei lá, a vida está ruim, Deus podia me levar. Aí começamos a conversar e levantar. Era uma pessoa já aposentada e gostava muito de bailes, de festas, de viagens. E a vida dela era ir nos bailes, nas festas, nas viagens, né, com o pessoal, seus amigos e tal. Só que com a idade chegando, a doença também vai nos atingindo. Aí as pernas já não andam, você vai viajar, começa a inchar, já começa a ter tontura. Quer dizer, todos os seus prazeres já não poderiam mais ser atingidos. Tá? E aí, o que acontece com ela? Entra em depressão. Porque onde está o teu tesouro? Lá está o seu coração. Guardar esses tesouros aonde? Nos céus. Vamos buscar a oportunidade dessa reencarnação, de uma forma clara. Mas diz o Evangelho ainda, observai os pássaros nos céus. Eles não plantam, eles não fiam, nada acumulam. E do vosso Pai Celestial não os alimenta? Não fará muito mais por vós? Qual dentre vós que poderá aumentar um côvago da sua estatura? Fazer 1 milímetro, 1 centímetro da sua estatura. Portanto, observai os pássaros nos céus. E aí a gente tem que olhar, que ele diz, observai. Vamos observar um pássaro, que hora que ele acorda, gente. Quando o primeiro raio de sol sai, o pássaro está desperto. Trabalha o dia inteiro buscando seu alimento, fazendo seu ninho, buscando o dia inteiro. Tem sábado, tem domingo, tem feriado, tem festa, tem férias, tem 13º. Não, todo dia a mesma coisa. Né? Não tem aposentadoria? Então o pássaro é aquele ser que sai na natureza e a natureza vai prover, porque ele está trabalhando. Portanto, toda vez que nós necessitamos, basta a nossa capacidade de buscar. Buscai e acharei. Batei e vos abrirá. Pedi e vos darei. São 3 verbos no imperativo, que indicam que eu tenho que fazer essa ação para obter o certo resultado. Observai os pássaros nos céus. E a divina providência virá. Mas, repito, às vezes não virá como nós queremos. Né? Não virá naqueles desejos pequenos.
Observar a natureza. Observar as pessoas que estão ao nosso redor. Tem um caso que eu gosto muito de contar ele, está no livro Os Mensageiros, capítulo 7. A queda de Otávio. A gente vai fazer um resumo, depois vocês podem ver na íntegra. Otávio fez um planejamento espiritual e durante o momento da necessidade da sua vida, viriam reencarnar e auxiliá-lo, né, no seu lar, próximo a ele, os seus professores do nosso lar. Esses professores viriam para auxiliá-lo. Você imagina você ter essa bênção de ter o planejamento espiritual feito por esses mestres, e esses mestres voltariam para auxiliá-lo no momento de necessidade, estariam do seu lado. A gente tem que ler a natureza. E ele reencarna. Sua mãe falece muito cedo, ele estava na casa espírita, se afastou, tinha que desenvolver a mediunidade, não desenvolveu, começou a ter problemas, quando chegou na idade adulta, começou a ter problemas, foi no psicólogo materialista, falou que era a libido, que deveria buscar as mulheres, porque até então ele não o tinha feito, começou a ir para os prostíbulos, e lá foi. Durante esse processo, seu pai casa de novo, só que a mulher do segundo matrimônio de seu pai vem com filhos do primeiro casamento. E no momento em que ela começa a passar mal e seu pai já tinha falecido, ele manda ela para o hospital e entrega seus filhos para a creche. Sabe quem que eram aquelas crianças? Os professores lá do nosso lar. Aquelas pessoas que nos batem a porta. Aquelas pessoas que entram no nosso lar e a gente olha e fala, não tem obrigação nenhuma, não é meu irmão, não é nada meu, não tenho que estar aturando, não vou dividir minha herança, não vou dividir minha casa, a casa é minha. Observai que muitas vezes ali estão as pessoas que serão responsáveis pelo nosso reerguimento. São as pessoas que nos darão o suporte necessário para suportarmos aqueles momentos. A divina providência agiu. A divina providência o colocou num lar cristão. Mas ele fechou os olhos, fechou os ouvidos. E não deu atenção às leis divinas. E às vezes a gente está todo confuso, todo enrolado. Vamos lembrar lá da questão 614. Lei divina ou natural é a lei de Deus, a única capaz de provocar a verdadeira felicidade do homem. E ele é infeliz quando dela se afasta. E aí, a gente tem que começar a compreender a divina providência nesses detalhes. Como hoje à tarde, conversando com os pais, falamos o caso de Anacleta. Está no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Anacleta, na encarnação passada, teria dado amor demais para os seus filhos. Tudo que seus filhos queriam, ela deu. Não poupou esforços. Esqueceu de dar a lei divina. Esqueceu de ensinar a lei do amor. Esqueceu de ensinar como deve ser um lar cristão. E deixou solto. Ela vai na erradicidade e encontra seus 4 filhos, todos falidos. Todos com altas dívidas espirituais. E aí ela pede para reencarnar de novo. 2 dos seus filhos viriam com problemas de paralisia no corpo, devido a abusos da encarnação passada. 1 viria com problemas intelectuais, problema de sanidade mental, por causa de abusos que teria cometido na outra vida. E a menina viria para auxiliá-la. E quando ela começa a olhar lá o planejamento reencarnatório, ela olha e fala, peraí, esse meus cromossomos está me dando um corpo perfeito. E corpo perfeito não vai auxiliar. Eu vou ficar viúva e vou ter que cuidar dessas 4 crianças sozinha. Se eu tiver um corpo perfeito, uma beleza perfeita, eu posso me perder. Coloca, Manassés, que estava com ela, coloca alguns probleminhas aqui na minha glândula, na tireoide, na paratireoide, que é para, à medida que eu for crescendo, pegando idade, meu corpo começa a sofrer pequenas deformações. Porque essas pequenas deformações me farão lembrar das leis divinas. Essas pequenas deformações irão me fazer lembrar dos compromissos assumidos.
e farão me lembrar o meu verdadeiro papel na maternidade, que é aproximar meus filhos de Deus. E naquele momento, certo, chegaram esses pequenos problemas no seu corpo físico. Divina providência. A divina providência atuando de uma forma espetacular, como aconteceu com o caso da Pegos que nós comentamos, do seu filhinho no hospital. Devemos olhar que nós estamos aqui na terra para desenvolver virtudes, compreender essas leis. Não estamos aqui apenas de passagem, apenas de férias, apenas para curtir a vida. O que é curtir a vida? Curtir a oportunidade da reencarnação que aqui temos, que talvez seja a última. Porque nessa mudança, quando o planeta já estiver despertando bem no centro desse mundo de regeneração, devemos estar na harmonia para com ele. Portanto, essa é uma das mais importantes reencarnações dos nossos últimos tempos. Porque estamos exatamente de frente para esse novo amanhã. E só vai depender de nós. E vai depender de nós também, que somos pais, para orientar os nossos filhos. E vai depender também dos nossos filhos, dos nossos jovens, porque nós não teremos mais a saúde física e a energia necessária para popular esse novo mundo. A responsabilidade do amanhã está no jovem de hoje. Exatamente nesse momento em que é o verdadeiro Armagedon do Apocalipse, onde nós estamos a luta do bem com o mal, e é muito claro isso. Como diz na Gênesis, o confronto de duas gerações, estamos vivenciando hoje, não é novidade. E estamos aqui somente para recordar e relembrar a nossa função de pai, a nossa função de evangelizador e o papel de cada um desses jovens que aqui estão. Observai os pássaros nos céus, mas também dizia, observai os lírios que crescem no campo. Observai os lírios que crescem no campo, eles não fiam, não colhem. Mas eu lhes garanto que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Se Deus faz isso com essas ervas que hoje existem e amanhã serão lançadas ao fogo, muito mais cuidado não terá com vós, homens de pouca fé. Fala exatamente, homens de pouca fé. Observai os lírios, nem mesmo Salomão. Salomão foi um grande rei lá entre o povo judeu. Teria tido uma grande sabedoria e uma fortuna imensa. Castelo, né? O templo de Salomão cheio de ouros. E Salomão em Eclesiastes, ele faz um depoimento, lá no Antigo Testamento. Ele escreve aquele livro, Eclesiastes, já depois de ter passado toda a vida aqui na terra, já no final da sua vida, já velhinho, pensando no que ele teria feito. E aí ele começa dizendo assim, tudo é vaidade. Por que gasta tanta energia esse homem debaixo do sol? Geração vai, geração vem. E o sol sempre nasce. E o vento vai para o norte e o vento vai para o sul. Geração vai e geração vem. Que tanta energia gasta esse homem debaixo do sol? Minha casa, meu carro, minha fazenda, minha mulher, meu filho. Geração vai, geração vem. Quanta energia, por que gastar tanta energia debaixo do sol? Ele diz assim, tudo que meus olhos viram e desejaram, eu tive. Poucas pessoas podem falar isso. Salomão, aquele rei daquele templo, disse, tudo que meus olhos viram e desejaram, eu tive. E hoje concluo, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A maior das vaidades. Quer dizer, gastou toda a sua energia, a divina providência o teve e muitas vezes acabou o quê? Se perdendo. E aí, vamos também entender quando ele fala, por que vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber? Como fazem os pagãos. Ele está falando assim, vocês têm uma vida, isso é no Evangelho de Mateus, tá? Mateus capítulo 6.
Por que vos preocupais o dia inteiro com o que vai vestir, com o que vai comer, o que vai beber, como fazem os homens que não têm fé, como fazem os homens que não conhecem as leis, como fazem os homens que não são com essa essência cristã dentro de si. Fazem igual a vós, diz Mateus, citando Jesus, claro. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Tudo mais lhe será dado por acréscimo. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Às vezes a gente fala, não, quando eu tiver isso eu ajudo aquilo. Depois que eu me fizer tal coisa, acontece aquilo. Eu não sei a origem dessa casa, mas eu tenho certeza que se esperassem os recursos para ela estar desse jeito, estavam esperando até hoje. A gente tem que começar a dar os primeiros passos. Porque à medida que nós estamos direcionados ao bem, direcionados com a intenção focalizada, a divina providência nos proverá. Como faz com os pássaros, como faz com os lírios do campo. Desde que nós mostramos o quê? A oportunidade da boa vontade e do trabalho. Buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Na Obras Póstumas tem um trecho que eu gosto muito. Quando eu li, eu falei, nossa, agora... Kardec também estava pensando igual a gente. Kardec, no Obras Póstumas, diz o seguinte, que o Espírito Verdade falou que estaria com ele, né, um quarto de hora, tal. E aí uma hora ele pergunta, Kardec pergunta, né, o Espírito Verdade, quando ele tem oportunidade, faz a seguinte pergunta. Você falou que iria me auxiliar com todo o processo, né, dessa nova doutrina, tal. Iria me auxiliar e me inspirar. Mas esse auxílio também entrariam recursos materiais? Quer dizer, Kardec também perguntou, né? Espera aí, tá, eu vou fazer tal, mas vai precisar de dinheiro. Vamos precisar. Intuição eu sei, auxílio eu sei e tal, né? Mas e dinheiro, né? Vou ter o recurso? E sabe qual foi a resposta do Espírito Verdade? Está lá em Obras Póstumas. A resposta é a seguinte: se não pensasse nisso, seria não te amar. Se não pensasse nisso, seria não te amar. Portanto, se nós nos movermos para desenvolver essa boa nova, para auxiliarmos no desenvolvimento dessa mensagem cristã, que tem espírito achando que é espírito que vai vir materializar e ficar dando essa mudança será feita por quem? Por nós. E os recursos virão. E o auxílio virá. Desde que eu busque, desde que eu procure, desde que eu estude, desde que eu me prepare. E aí sim nós estaremos construindo, seremos herdeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Seremos herdeiros. Estamos construindo a casa hoje para adentrarmos nela amanhã. Para entrarmos nela amanhã. Portanto, é fundamental que todos nós busquemos esse desenvolvimento e essa notícia da boa nova. Os recursos, irmãos, com certeza virão. Não temos a menor dúvida. Quando ele diz, né, que não poderemos aumentar um côvado da nossa estatura, dizendo o seguinte, tem coisa que a gente vai pedir, mas não vamos obter. Não faz parte do processo reencarnatório. Não estamos aqui para isso. Né? Quem de nós pode chegar e falar assim, eu quero aumentar 2 centímetros e aumenta? Não vai. Já fomos programados no cromossomos para isso. Já fomos programados. Por isso que a gente tem que ter uma oração sempre em mente, irmãos. É a seguinte: Senhor, me dê paciência, resignação, para suportar as coisas que eu não posso mudar. Tem coisas que a gente não pode mudar. Me dê paciência, resignação, fé, para que eu possa suportar. Me dê força, coragem e determinação, para que eu possa transformar aquilo que eu posso. Tem coisas que nós podemos. E me dê sabedoria, para diferenciar uma da outra. Para não gastar energia. Me dê sabedoria para diferenciar uma da outra. Portanto,
Toda vez que nós falarmos na divina providência, vamos observar que esses irmãos que nos batem a porta, dessas pessoas e oportunidades que somos convidados a todo dia e negamos. Somos convidados e negamos, somos chamados e negamos. São oportunidades que a divina providência está nos oferecendo para que possamos transformar, para que possamos buscar essas virtudes e tirarmos esses vícios de dentro de nós. Quando eu comecei contando a história da historiadora de Harvard, né, que perdeu o filho, naquela dor, naquela angústia, ela foi buscar nas suas emoções, foi buscar na sua dor essa reconquista da sua fé que ela tinha perdido pelo intelecto, lembra? É aquele momento em que ela se debruça e busca, é o momento em que ela começa a transformar os sentimentos. Por isso que Jesus diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Mostrando que nós amamos de uma forma o quê? Totalmente errada. Totalmente equivocada. Um amor egoísta, né? Um amor possessivo, um amor materializado. Amai-vos uns aos outros, mas é como eu vos amo. Por isso que a gente entende que existem amor e amores. E a divina providência vai fazendo essa transmutação, como fez com a historiadora. Como fez com cada um de nós que aqui estamos, está fazendo, para transformar esses amores equivocados no verdadeiro amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz todo esse processo gradativo. No começo a gente é instinto, lá na animalidade ainda, por instinto. Só que nós abusamos desse instinto. E confundimos esses instintos que nos dão sensações, confundimos com felicidade. A sensação da comida, a sensação da bebida, a sensação do sexo, confundimos com felicidade. E nós vamos ter que transmutar essas sensações em sentimentos, que são coisas distintas. São coisas distintas. Em sentimentos, é aquilo que talvez ela sentiu quando foi conversar com o médico e perguntou para o médico a respeito do seu filho: quanto tempo, doutor? Será que as sensações ali não começaram a transformar em sentimentos? Será que não começou a entender o porquê que estava aqui na Terra, vivenciando aqui? E depois transformar esses sentimentos no mais nobre dos sentimentos, que é o amor. Veja só, dos instintos que confundimos com as sensações de felicidade. Vamos transformando essas sensações nos sentimentos profundos. E depois, no mais nobre dos sentimentos, que é o amor. Então, irmãos, sabe por que seria a resposta da questão 132? Por que estamos aqui? Para aprendermos a amar. Ainda não sabemos amar. Ainda amamos de uma forma equivocada. Mas a divina providência fará isso. Está fazendo isso conosco. E essa transmutação, nós podemos comparar com a transmutação do amor, do amor que no princípio é amores, para o amor mais puro. Tem uma poesia, um pensamento de Khalil Gibran, que fala a respeito do amor. Mostrando, portanto, que o amor é o mais democrático dos sentimentos que todos amam. Pessoas do bem, pessoas do mal. Pessoas evoluídas e pessoas não evoluídas. Todas elas amam, não amam? Talvez umas amam seu carro, amam sua arma, amam seu poder, mas amam. E os mais evoluídos têm o seu amor. São amores e amor. Aprendei-vos a amar como eu vos amo. Essa sensação, portanto, democrática do amor é que irá transformar os falsos amores no verdadeiro amor. Nos diz Khalil Gibran dessa transformação. Ele diz assim: quando o amor vos acenar, sigam, embora seus caminhos podem ser árduos e íngremes. Quando as asas do amor vierem vos aconchegar, deixai, embora a espada oculta em suas plumas possam feri-lo. Quando o amor vos chamar, ouça-o, embora ele possa destruir os seus sonhos, como ventos do norte destroem
os nossos jardins. Tudo isso o amor fará por vós. O amor poderá vos coroar, mas o amor também poderá vos crucificar. O amor, embora para o seu crescimento, lhe provocará grandes podas. Tudo isso o amor fará por vós. Ele se elevará até acariciar os seus ramos mais tenros, que tremulam ao sol. Mas também o amor irá baixar até a sua raiz e arrancar-lhe do solo, tirando todo o solo de suas raízes. Já se sentiram assim, irmãos? Sem chão? Pelo amor, quando vêm e nos arrancam do solo, perdemos tudo, a nossa materialidade, as nossas convicções. Tudo isso o amor fará por vós, nessa transmutação. E tal qual um feixe de trigo, ele irá vos acolher-lhes em seu peito. O amor irá vos debulhar para expor vossa nudez. O amor irá vos destituir da palha com seu crivo. O amor irá lhes triturar até atingires a brancura. O amor irá vos amassar até que estejais pronto, para serem submetidos ao fogo sagrado do divino da purificação. E depois, vós podeis ser servido no banquete divino da vida. Olha só. Com as transformações, com os nossos equívocos, com as perdas daquilo que achávamos que era o tudo na nossa vida, aquele amor equivocado, ele irá nos amassar, nos triturar e submeter no fogo da purificação, para que possamos ser alimento para aqueles que passam ou passaram, estão passando por aquelas angústias. Que nós, quando naquele momento que o amor nos permitiu passar, atingirmos a misericórdia. E aí sim, seremos um banquete do pão divino. E aí, pelo amor, encontraremos o valor sagrado da vida. Nascestes no lar que merecias. Tem o corpo físico que precisas. Sua família é a que melhor a divina providência achou para que pudesse desenvolver suas virtudes. Seus recursos materiais são suficientes, nem mais nem menos, mas o suficiente na sua jornada de vida. Seu emprego, sua família, seus amigos e inimigos, são aqueles que vós escolhestes pela lei da afinidade e da sintonia. Tudo que está ao seu redor, tu buscastes, tu atraístes ou tu repelistes. Pela força do seu pensamento e da sua vontade. Portanto, nunca te faças de vítimas. Se errou no passado, entenda que a cada dia estamos tendo uma nova oportunidade. E se não podemos ter um novo passado, podemos construir juntos um novo amanhã. Que nessa jornada da vida, que nessas sacudidas da divina providência, possa nos despertar para o verdadeiro sentido da vida, para o verdadeiro propósito de amar. Muito obrigado.